Um dia, o Dr. Edward Deming, famoso estatístico, professor universitário e autor, reconhecido pelo seu trabalho na melhoria dos processos produtivos nos Estados Unidos da América durante a Segunda Guerra Mundial e principalmente pelo trabalho desenvolvido no Japão, pessoa que falava frequentemente sobre dados, disse um dia que, sem dados, somos apenas mais uma pessoa com opinião. Um estudo apresentado pelo MIT, em 2018, apontava para a necessidade de existirem mais dados no apoio à tomada de decisão. Este estudo contou com a participação de cerca de 2.400 gestores e líderes empresariais a nível global. Uma cultura analítica contribui de forma significativa para o sucesso de um negócio, incluindo um contributo fundamental para a inovação. Se olharmos para o que tem sido o mundo dos negócios nos últimos anos, ficamos com uma ideia clara de quão valiosos os dados se tornaram, levando mesmo a que muitos afirmem que os dados são o petróleo do século XXI. Assistimos hoje a uma corrida aos dados sem precedentes. Com o avanço tecnológico, consegue gerar-se dados de forma automática em quantidades verdadeiramente importantes. Estima-se que sejam gerados 2,5 quintilhões de dados diariamente. Não há dúvida nenhuma que estamos em plena era do Big Data. Perante este cenário, devemos colocar uma questão. Ter dados ou uma quantidade significativa de dados garante o sucesso de um negócio? A resposta é não. Tal como o petróleo, os dados têm de ser refinados. Além de todo o trabalho que é efetuado na construção de bases de dados, na organização dos dados e na criação de indicadores e dashboards, é necessário ter a capacidade de interpretação desses mesmos dados e transformá-los em informação útil à tomada de decisão. Este é um ponto-chave quando falamos de dados. Ter dados e não sabermos transformar os mesmos em informação útil é puro desperdício. Um estudo recente revela que 63% das empresas não conseguem obter insights de Big Data. Um outro relatório afirma que entre 60% a 73% dos dados recolhidos nunca são utilizados para análise. Este é o cenário que se coloca hoje em dia. De um lado, uma capacidade enorme de gerar dados e, por outro, uma incapacidade de tratar esses dados e transformá-los em informação útil. Os dados são o fundamento de qualquer decisão, essenciais em vários campos. Nos negócios, na ciência, na saúde, no bem-estar ou na tecnologia. Os dados comandam as decisões. Nas organizações devemos adotar um pensamento estatístico, pensamento esse que nos permite visualizar os nossos processos. Qualquer profissional que faça situações de diagnóstico necessita de dados. Os dados são a matéria bruta que precisa ser refinada. Dessa forma, como buscamos valor nos dados? Através de imagens, construídas a partir dos mesmos e que nos permitem ter entendimento sobre os processos. Qual é a maior dificuldade? Saber como extrair essas informações. Apesar da quantidade de dados que atualmente estão disponíveis, em vez de análise de dados, fazemos muitas contas, muitos cenários, que não produzem qualquer tipo de informação útil. A recolha apropriada de dados permite-nos efetuar visualizações dos processos. Saber o tipo de dados que temos é bastante importante, uma vez que determina a escolha das ferramentas de análise, dita a quantidade de dados necessários, providencia informação acerca da performance atual e histórica. As empresas estão repletas de tecnologias que providenciam dados de forma constante e em quantidades elevadas, mas não têm quem, de forma especializada, reúna e separe a informação de forma a acrescentar valor. Focamos muito na tecnologia e pouco na especialização das pessoas, e o caminho passa por tornar as pessoas os protagonistas e não a tecnologia. Quando estamos perante um problema e olhamos para dados, temos de ter um propósito. O propósito de descobrir o que se passa, de, com o suporte dos especialistas do processo, encontrar pistas. Mas para isso é necessário passar por um processo de aprendizagem, perceber que, ao olharmos para dados, podemos identificar tendências, podemos construir padrões, podemos formular hipóteses e dessa forma construir um entendimento sobre o problema. O que são dados? É preciso ter uma noção clara do que são e do que nos permitem fazer. Dados são medições e observações que recolhemos e usamos para descrever, entender, otimizar ou controlar alguma coisa, como por exemplo, um processo. E por que medimos? Se não pudermos medir um processo com exatidão, não saberemos o suficiente acerca dele. Não podemos ter controle sobre ele e dessa forma ficaremos à mercê da sorte. Os dados
apresentam várias vantagens. Providencia o entendimento. Analisando dados, podemos obter entendimento valioso, identificar padrões e tendências que nos ajudam a tomar decisões com base nessa informação. Permitem melhorar o desempenho. Ao analisar dados, podemos monitorar as métricas de desempenho e tomar decisões para otimizar os processos. É o chamado Data Driven. Suporta a inovação. Os dados podem ser utilizados para identificar novas oportunidades e criar soluções inovadoras que nos podem guiar ao crescimento e à competitividade. Melhoria da eficiência. Automatizando a recolha e a análise dos dados, podemos diminuir os esforços manuais e melhorar a eficiência dos processos de negócio. Melhorar a experiência do cliente. Ao analisarmos os dados do cliente, podemos personalizar e melhorar a experiência do cliente, aumentando a fidelização e a satisfação. O Six Sigma é apresentado, genericamente, como uma métrica ou uma metodologia, mas as organizações de excelência que o usam tornaram-no num sistema de gestão. O Six Sigma, como melhor prática, é muito mais que uma métrica e um conjunto de ferramentas de resolução de problemas. Ao mais alto nível, o Six Sigma foi desenvolvido como um sistema de gestão para a melhoria contínua dos negócios, com foco em 4 áreas: compreender e gerir os requisitos do cliente, alinhamento dos processos-chave para atingir esses requisitos, utilização de análise de dados rigorosa para entender e minimizar a variação dos processos-chave e impulsionar melhorias rápidas e sustentáveis nos processos de negócio. O sistema de gestão baseado no Six Sigma é robusto e desenvolvido para guiar qualquer organização a iniciativas de melhoria de desempenho em qualquer área. Algo que suscita sempre dúvidas é onde podemos utilizar o Six Sigma. Podemos utilizar em qualquer área ou em qualquer negócio. Desde que tenhamos um processo e conseguimos medi-lo, podemos utilizar Six Sigma. Um dos pilares do sistema de gestão Six Sigma é a aplicação de princípios científicos para gerir negócios. É a abordagem data-driven do Six Sigma, a influência do pensamento científico, a crença de que métodos científicos podem resolver problemas de forma efetiva e a aceitação de que as decisões baseadas em dados factuais contribuem de forma decisiva para o sucesso da gestão. Numa abordagem deste tipo, os líderes assumem uma posição clara. Todos os processos variam. E essa variação pode ser controlada através da identificação e remoção das fontes de variabilidade. A essas fontes chama-se causa-raiz. Existem princípios básicos da ciência que sustentam a crença de que as causas-raiz podem ser corrigidas para melhorar os processos. Estes princípios são: todas as falhas nos processos têm uma ou mais causas-raiz. Os processos não são aleatórios ou caóticos. As ferramentas de análise e a razão conseguem extrair dos processos eventos complexos, além da descoberta das causas-raiz. A maioria, se não a totalidade das causas-raiz subjacentes aos problemas nos processos, podem ser controladas de forma a uma gestão da sua natureza e ocorrência e permitir uma melhoria da performance dos processos. Ao longo do vídeo, verificamos a importância e o poder que os dados têm no nosso cotidiano. Vimos que ter somente dados não é significado de sucesso na gestão. Os dados são efetivamente uma ajuda primordial à tomada de decisão e o Six Sigma alinha-se e adequa-se de forma perfeita tanto à era do Big Data como à gestão Data Driven.